Seja bem-vinda a mais uma aula. Essa é a nossa aula de número 2. Então, hoje vamos dar continuidade. Aqui só repetindo o que foi feito na última aula. Eu tô passando uma capa fina do nosso gel Control Cover Nude em todas as 4 unhas. E eu não vou secar essa capa. A gente já vai fazer o ponto de tensão por cima dessa capinha em todas essas unhas que a gente tá aplicando. Acompanha aí para você ver. Eu aplico essa capa bem fina para dar uma base para mim, né? Bem nos cantinhos, cuidando para não pegar na cutícula. E se pegar na cutícula, depois a gente limpa, mas fazendo o máximo possível para não tocar na cutícula da cliente, tá? Isso pode ocasionar descolamentos. E aí eu venho com o meu ponto de tensão. Eu aplico o meu ponto de tensão no meio da unha. A gente aplica ele desde a base da unha até a ponta, mas no centro. As laterais, depois eu volto com um pincel fininho, ajustando elas nos cantinhos. Eu prefiro assim porque eu tenho mais visibilidade de onde meu produto está indo. Isso facilita bastante a aplicação do ponto de tensão. Então, com o meu pincel grande, eu coloco a nossa bolinha de produto desde a área da cutícula até a ponta, para já fazer o nosso ponto de tensão, e depois eu volto ajustando um por um, com o pincel fininho. Continua acompanhando que você já vai compreender melhor. Eu acho esse gel muito legal, porque a gente consegue fazer os 4 pontos de tensão de uma vez só, secar todos juntos. Isso dá muita economia de tempo na hora do procedimento. Olha só, agora eu volto com o nosso pincel fininho, só fazendo os cantinhos, ajustando esse gel nas laterais. Como eu já estruturei o ponto de tensão central, agora eu vou estruturar essas laterais para que nosso alongamento tenha resistência. Quando tem excesso de produto, olha só, dá uma puxadinha com o pincel, a gente vai trabalhando esses fiozinhos que o gel faz. Você leva esse produto para a pontinha e devolve ali dentro do potinho, para não ficar excesso de produto na unha. Todo excesso de produto na unha depois vira lixamento, né? Então, o que a gente já conseguiu otimizar e remover na construção, a gente faz. E aí deixa o lixamento apenas para pequenos ajustes, certo? Olha só como é legal usar esse pincel fininho, ele dá bastante precisão na aplicação. Pincel mais largo, às vezes, se você não tem a mão muito leve, ele acaba espalhando mais o produto do que ajustando. Então, o pincel fininho dá essa precisão bem bacana pra gente conseguir ajustar o produto, não espalhar ele, certo? É mais um pouquinho de produto de excesso, então eu vou removendo para depois ter menos trabalho no nosso lixamento. Controle de produto é isso, tá, meninas? A gente trabalhar justamente a construção para que quando a gente chegue no lixamento, esse nosso alongamento já apareça pronto, para a gente ter o mínimo possível de gel para fazer remoção na hora do lixamento. Isso, além de economia de tempo, também é economia de produto. O vídeo não tá acelerado, tá, meninas? Eu já tenho bastante prática no ponto de tensão, então eu tenho uma movimentação bem ágil dos meus dedos. E a dica que eu dou para vocês hoje, uma dica muito importante, é treinar justamente esse ponto de tensão fora do atendimento. Treinar ele numa unha postiça ou na sua própria unha para você ganhar essa agilidade nos dedos. Isso também faz você reduzir muito o seu tempo de mesa, tá? Quanto mais você treina, mais agilidade você ganha. E sim, é possível. Porque quando eu comecei, eu também não tinha tanta habilidade com os dedos. Eu sempre digo que não dá pra gente treinar só na hora que a cliente chega na mesa. A gente tem que treinar antes dos nossos atendimentos, para que quando a cliente chega, a gente já tá craque em todas as etapas do nosso procedimento. Aí eu passo o meu palitinho para tirar esse excesso de gel que possa ter ficado na cutícula e vai secar uma média de 25 a 30 segundos, tá? Depende de cada cabinho. Enquanto essa mãozinha seca, eu vou iniciar a aplicação da nossa capa na outra mão. E aí nessa mão a gente tem 2 unhas para reaplicar.
Mas eu vou começar aplicando os pontos de tensão nessas unhas que estão inteiras e depois a gente volta fazendo as nossas pré-curvaturas e construindo essas unhas. Então, eu tô espalhando bem a nossa capa de base, com o mesmo gel que a gente vai construir o ponto de tensão, mas essa capa não vai para a cabine ainda. Como já tá dando tempo, vai voltar a outra mão dela que está lá dentro da cabine. Nós vamos colocar as presilhas e aí eu vou pegar de volta aquela mão que não foi para a cabine para fazer o ponto de tensão, fazer a finalização do ponto de tensão. E aí sim ela vai para a cabine, certo? Trabalhar intercalando as mãos é outro ponto que te dá muita redução no tempo da produção do seu alongamento. Porque assim você não fica esperando a mão da cliente sair da cabine. Você sempre está trabalhando uma das mãos. Acabei pegando uma bolinha muito grande de produto, vou começar pelo próximo dedo e não pelo dedinho. Às vezes acontece isso, então eu não devolvo o produto no potinho, eu já começo pelo dedo vizinho. O mesmo procedimento da outra mão, a gente aplica todos os pontos de tensão, no caso nessas 3 unhas, e aí vai para a cabine para secagem no mesmo tempo. Essa questão do tempo de secagem sempre varia muito de acordo com cada cabine, com o tempo que você já está utilizando a sua cabine. Uma cabine com mais potência vai secar em menos tempo o seu gel, uma cabine com menos potência vai secar, vai demorar um pouquinho mais para secar. Então é importante que você faça teste também com relação ao tempo de secagem com a sua cabine. Cada gel, cada cabine sempre tem um tempo diferente, mas depois que você aprendeu dentro da sua cabine o tempo de secagem de cada produto, aí fica sempre fácil porque vai ser sempre o mesmo tempo, né? Ajustando bem os cantinhos para não ficar nada levantado, nada gordinho no alongamento, né? A gente ajusta com esse pincel fininho justamente para deixar o mais nivelado possível esse alongamento. A gente já vai ajustando a questão do desnível da cutícula nessa etapa. Você repara que eu vou trabalhando o pincel de forma bem suave próximo da cutícula, como se fosse esfumando o produto para não ficar um degrau. E aí depois no lixamento, o pouquinho que fica a gente remove, como você vai ver. Limpa muito bem para não correr o risco de ficar nada na cutícula. E aí vai para secagem por 25 a 30 segundos. Enquanto isso, eu faço o dedão da outra mão dela. Os dedões a gente sempre deixa para fazer sozinho, por último, para não correr o risco da cliente encostar ele dentro da cabine. Porque como ela vai estar cuidando, por exemplo, as 4 unhas, ela vai acabar não prestando atenção no dedão e pode acontecer de encostar e você perder o seu ponto de tensão. Então essa é a razão de por que a gente faz o dedão sempre sozinho, tá? E aí assim garante também que ele fique em pezinho dentro da cabine, pegando luz em todas as laterais, além do centro. Porque se o dedão fica também com a mão toda dentro da cabine, ele fica uma parte para baixo e a parte que fica para baixo não reflete luz. O dedão ainda não foi para a cabine, porque eu não terminei de ajustar o ponto de tensão dele, mas a outra mão já deu o tempo, então a cliente me alcançou a mão e eu estou fazendo o presilhamento delas para não perder o tempo de curvatura. Agora eu retorno para finalizar o ajuste do ponto de tensão desse dedão. Todo o excesso de produto eu sempre tiro. A gente nunca consegue controlar o tamanho da bolinha. Principalmente quando o gel é control, ele é um gel mais pesadinho um pouquinho. Então às vezes acaba colocando em excesso, não tem problema, a gente faz essa remoção. Agora a secagem de 25 a 30 segundos do dedão. E aí aqui eu já comecei a aplicar as pré-curvaturas. Eu usei o gel natural da Brilha. Acabei não filmando o potinho, mas coloquei aqui a imagem para vocês verem qual é esse gel.
Eu aplico, nesse caso eu já vou aplicando nas duas unhas, para elas duas secarem juntas dentro da cabine. Aplica bem por cima da fibra, por dentro também. Olha só como eu vou espalhando as fibras, abrindo elas para as laterais com o meu pincel, para que o gel entre em todos os fiozinhos. Não pode ficar nenhum fiozinho sem receber gel. A gente tem que hidratar muito bem essa fibra para não acontecer trinca durante o período que a cliente vai ficar sem entre as manutenções, né? Então a gente aplica muito bem o gelzinho dentro das fibras, umedece tudo bem. Eu sempre digo que a gente tem que ver tudo transparente. Eu não posso estar visualizando nenhum fiozinho branco. Quando eu tiver tudo transparente, significa que todos os fios receberam gel. Limpa muito bem a pré-curvatura antes de ir para a cabine. E aqui na minha cabine, esse gel natural fica por 8 segundos e eu já venho com a aplicação da minha presilha, após os 8 segundos de secagem, de baixo para cima, para fazer essa curvatura. Se você estiver aplicando numa quantidade certa o produto, você pode colocar a presilha com segurança de baixo para cima, porque não vai amassar. E a gente aplica ela de baixo para cima justamente porque nessa posição ela não tem tanta pressão quanto a gente colocar ela de cima para baixo. E sempre cuidando para não pegar no dedo da cliente, apenas na ponta. Eu gosto de remover o excesso da fibra, o degrauzinho da fibra com o mandril e já deixar o comprimento mais certinho com as outras unhas. Eu gosto muito de fazer essa remoção com o mandril da linha da fibra de vidro ali, da marca da aplicação, para não correr o risco de no final acabar perdendo naturalidade. É um hábito que eu tenho e super funciona. Veja no vídeo que eu não lixo a unha, eu não lixo onde tem gel, eu lixo somente a marca da fibra para a ponta da unha. E aí a gente vai dar continuidade fazendo o mesmo processo nessas unhas que restaram. Eu acabei aplicando a capa no dedão da minha cliente, e aí na hora de pôr na cabine eu só vou explicar para ela não colocar o dedão para secar somente esse ponto de tensão. Depois eu dou continuidade na aplicação do ponto de tensão daquele dedão. Aí o processo aqui é o mesmo. Enquanto isso, a outra mão dela tá lá dentro da cabine para secagem final do nosso produto. 2 minutinhos sempre, depois de terminar uma construção, seja alongamento ou manutenção, o gel tem que ficar secando por 2 minutos para atingir o tempo de cura total do produto. Então, enquanto eu tô aqui aplicando esses 2 pontos de tensão, a outra mãozinha dela tá dentro da cabine lá, fechando o tempo de secagem. Ajusto bem as laterais, a parte do crescimento. Se tem o excesso de produto, eu removo. Trago para a ponta, puxando os fiozinhos que o gel faz. E devolvo no potinho se necessário. Nesse caso, não tinha excesso de produto. Olha só. Agora voltou já a outra mão dela de dentro da cabine, porque já fechou os 2 minutos de secagem. E eu já venho aplicando acetona enquanto a outra mão tá lá secando o ponto de tensão. Olha só, deu o tempo, ela me alcançou a mão. Eu vou terminar de tirar a goma de catalisação dessa mão.
E aí a gente vem finalizando com o nosso lixamento. Ativa as notificações para você não perder a próxima aula. Eu vou estar te esperando. Na próxima aula a gente vai fazer toda a finalização de lixamento e também a nossa francesa definitiva. Eu espero você. Vê se não fica de fora, hein?